Salve pessoal, tudo bem? Calanet, estamos juntos. Meu nome é Vess, eu trabalho como treinador e hoje é domingo de Páscoa, dia 12 de abril de 2020 e eu tinha prometido para vocês um vídeo falando sobre coelhos e sobre ovos, então vamos lá. Pessoal, Páscoa é um feriado importante para muitas pessoas e é aí o primeiro feriado que a gente está passando em quarentena. Tomara que seja o único, agora há aí a possibilidade de a gente passar outros feriados aí também em quarentena. Haja visto aí, por exemplo, o 1º de maio que está chegando aí e a gente vai estar de quarentena. Então, vamos tocando o barco, beleza, continua sendo um domingo de Páscoa e continua sendo um momento de um ritual muito importante para a maioria das pessoas. Nós, seres humanos, nós usamos muito rituais e simbologias, os símbolos são muito importantes para a gente. Então, o ovo aqui, o ovo de Páscoa é um símbolo, por exemplo, o coelho é um símbolo, a cruz é um símbolo. Nós temos vários símbolos diferentes. Nem todas as pessoas são cristãs. Muitas pessoas às vezes partem do princípio de que nem todas as pessoas são, de que pelo menos a maioria das pessoas são cristãs, mas não é. Há muitas outras religiões no mundo e o cristianismo é uma delas, talvez seja a mais comum aqui no Brasil. E aí quando a gente fala de pessoas cristãs, aqui no Brasil a gente tem não apenas as pessoas católicas, há todas as religiões evangélicas, protestantes e outras religiões também que também trabalham com essa simbologia, né? Com a ideia básica do que? Da ressurreição de Cristo. Então hoje é o dia desse símbolo, o símbolo da ressurreição. Eu comentei isso no vídeo de sexta-feira, né? Da sexta-feira da Paixão, tá? E hoje eu quero falar sobre algumas outras coisas relacionadas à simbologia. Como eu comentei, simbologia é algo que faz parte da vida da gente, assim como os rituais que a gente tem, seja Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, todos esses são rituais que a gente usa para quê? Para a gente ficar junto de alguma forma. A experiência humana de estar junto com outras pessoas, esse estar junto, é muito importante para a gente. Tanto que o que é mais importante para nós é uma coisa que a gente chama, por exemplo, em constelação familiar, de senso de pertencimento. Então é uma coisa que você pode notar. Os rituais humanos envolvem, por exemplo, comer, envolvem beber, envolvem dançar, envolvem se divertir. E todas as sociedades humanas têm e sempre tiveram algum tipo de ritual. Agora, o cristianismo em si é uma religião que não existiu sempre, compreende? Desde que você nasceu ela existiu. Agora, há 2021 anos atrás não existia. Na verdade, nem há 2020 anos atrás, porque a religião cristã veio um pouco depois da morte de Jesus Cristo, tá? Então, o que a gente tem aqui nessa simbologia? A gente tem a ideia do renascimento, né, da ressurreição, ou seja, de vencer a morte, né, da vida eterna. Essa é a simbologia que a gente encontra na Páscoa. E interessante é que essa simbologia a gente encontra muito antes de ser uma festividade cristã. Olha que interessante. E é daí que vem a figura do ovo e a figura do coelho, tá? Agora, para a gente entender essa história, também a gente precisa considerar que aqui no Brasil a gente vive no hemisfério sul. E a gente está falando de tradições que tiveram origem em países do hemisfério norte. E no hemisfério norte, as estações do ano são diferentes. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nesse final de abril, a gente está terminando o quê? A gente está chegando no final do quê? Do verão. Então, o verão começa em dezembro, a gente tem janeiro, fevereiro, março, e aí a gente entra no quê? A gente entra no outono. Então, a gente está... eu acho que eu falei errado aqui, eu nem lembro. Aqui a gente está chegando próximo do inverno. Compreende? Vai ser o quê? Março, abril, maio e junho a gente chega no inverno. Agora, no hemisfério norte é o contrário. No hemisfério norte, o pessoal está chegando no inverno. E aí que vale a pena a gente pensar, porque para muitos países europeus, por exemplo, ou asiáticos, inverno significa gelo, significa isolamento, compreende? Significa o pessoal ter que ficar em casa porque não dá para sair. Então você pega países assim que tem às vezes mais de metade do ano fica tudo congelado. Então o que acontece? Para
para a gente entender, veja só, a Páscoa já era comemorada pelos judeus antes de existir o cristianismo. E para os judeus, Jesus Cristo não é o grande avatar. A Páscoa dos judeus é um pouco diferente. Na Páscoa dos judeus, eles se lembram do quê? Da fase que eles eram escravos no Egito e da passagem do anjo da morte que levou os primogênitos egípcios. Então a Páscoa judaica tem a ver com isso. Eu não conheço a fundo, tá? E mesmo antes dos judeus comemorarem a Páscoa, também já existiam as comemorações dessa época. É muito legal a gente saber um pouquinho disso. E eu até sugiro para você, vai pesquisar, porque é bem legal mesmo a gente entender essa história. Então, se você entendeu isso, quer dizer, nos países europeus, o pessoal está prestes a entrar no verão nessa época. A gente não, a gente está prestes a entrar no quê? No inverno. Então, essa época do ano era uma época que, se a gente voltar atrás, agora vamos voltar bem atrás, porque antes do judaísmo também, antes dessas grandes religiões, existiam as chamadas religiões pagãs. Aliás, ainda hoje existem pessoas que seguem religiões que são consideradas pagãs. É o caso, por exemplo, da Wicca, que se coloca como uma religião pagã. Gente, tem muita coisa nesse mundo que a gente não sabe. Então é muito legal a gente abrir o nosso filtro para a gente conhecer mais as coisas. E como eu já falei, né, rituais, estar junto, festividades são coisas que fazem parte do ser humano. Dança, comida, né, essa coisa toda. Então, antes de tudo isso, antes das grandes religiões, nas religiões pagãs, o que acontecia? Bom, vamos lá, de onde vem o coelho? É onde eu quero chegar. Acontece o seguinte, no final do inverno, né, em muitos países europeus, no final do inverno, quando começava a derreter a neve, quando começavam a aparecer as primeiras folhinhas verdes, essa coisa toda, entendeu? Quando a terra começava a aquecer, então o coelho era um dos primeiros animais que eram vistos na natureza, compreende? Porque durante o inverno eles desapareciam, ninguém via, ficava todo mundo isolado. Aí no verão, dos primeiros animais que eram vistos assim com mais frequência aparecendo eram os coelhos. Então o coelho acabou ficando associado a um símbolo dessa nova fase, porque vindo o verão, vem o que junto com o verão? Vem a possibilidade de se plantar, de se colher, de sair de casa, de estar junto com as pessoas, de festividade. Então essa fase do ano já tinha essa conotação. Antigamente, aí eu não vou lembrar a data, tá? Se tu quiser pesquisa mais a fundo. Só que antigamente, por exemplo, o Ano Novo era comemorado no que é hoje o dia 1º de abril, compreende? E aí quando isso mudou, né, para o dia 1º de janeiro, houve um movimento na França, isso é uma curiosidade interessante, que era contra essa mudança do Ano Novo e continuaram comemorando o Ano Novo no dia 1º de abril. E aí o pessoal começou a falar que era o pessoal que comemorava o Ano Novo de mentira. E daí que isso ficou, por exemplo, como a tradição do 1º de abril, dia da mentira. Agora, estamos falando da mesma época, porque está tudo acontecendo aqui. Então, haviam sempre nas civilizações mais ancestrais, assim como a gente também tem hoje, né, muitos rituais de fertilidade, porque quando vinha o verão, então os deuses das religiões pagãs são deuses ligados à natureza. Então o deus Sol, a deusa Lua, por exemplo, a terra sagrada, né? Então o que acontecia? O pessoal fazia os rituais, as oferendas para os deuses, para que viesse um ano rico de muitas colheitas. Inclusive no próprio Egito isso era muito praticado, porque no Egito quando vinha a cheia do Nilo, havia uma superprodução de alimentos, então era um ano rico. Quando o Nilo não enchia, então era um ano pobre. Então sempre no começo do ano eles praticavam esses rituais, oferendas, sacrifícios aos deuses. Para quê? Para que viesse um ano de fartura, um ano de muita vida. Então é muito legal a gente entender isso. E a Páscoa chega bem nessa época. Então aqui, é interessante que aqui você também pode identificar esse mesmo elemento da morte e da ressurreição. Só que nesse caso, a gente observando a natureza. Então a questão, por exemplo, das árvores, né? Então chega o inverno, caem as folhas. Imagina como é que é isso num país super frio que fica tudo congelado, entendeu? Aqui no Brasil é diferente, a gente não tem um inverno tão radical, tá? Agora esses rituais têm origem europeia, entendeu?
Então é muito interessante. Daí vem a simbologia do coelho como um dos primeiros animais que eram vistos quando estava se aproximando a época da bonança, que era o verão, onde ia se plantar, ia se colher. E aí o coelho começou a ser associado como um símbolo de riqueza, um símbolo de fartura. Junta-se a isso o fato de o coelho ser uma espécie que se reproduz muito rapidamente, em muita quantidade. Aliás, essa é uma característica de roedores de uma forma geral. Então, além do coelho ser um dos primeiros que aparecia, né, quando estava chegando o verão, era também, começava a aparecer muito coelho. E daí também foi associado à fertilidade, ao nascimento, à bonança, à riqueza, a tudo isso. Outro símbolo de fertilidade é o ovo. Tá? Então, os seres humanos, nós trabalhamos com símbolos, temos muitos símbolos nas nossas vidas. Tá? Jung falou muito sobre isso. Tem um livro do Jung chamado O Homem e Seus Símbolos, por exemplo, que é um livro muito legal. Ele fala de inconsciente coletivo e da força que esses símbolos têm para a gente. Símbolos que estão armazenados numa espécie de memória da humanidade, uma internet de conhecimento, que Jung chamava de inconsciente coletivo. É muito legal isso, tá? É muito legal aprender sobre isso. Então, o ovo também tem uma simbologia de fertilidade, porque é do ovo que nasce um novo ser. Mesmo quando você pega o mamífero, por exemplo, o ser humano, a mulher tem a bolsa onde fica o feto. Então, a bolsa, de certa forma, ela funciona como um ovo também, né? Só que esse ovo fica dentro, nos mamíferos fica dentro, né? Enquanto que nas aves e em muitos répteis eles põem o ovo para fora. Agora, o ovo também é um símbolo de fertilidade. Em muitos países asiáticos, também por questões culturais, de tradição e ligados a religiões pagãs, religiões muito antigas, de 4, 5, mais até anos atrás, entendeu? Já usavam o ovo como uma simbologia de fertilidade, tá? Então, muitos países asiáticos, principalmente, já tinham o hábito de pegar ovos de galinha e pintarem ovos de galinha coloridos. Por exemplo, na Rússia, na Ucrânia, se praticava isso, entendeu? A minha avó, por exemplo, que é polonesa, ela já pintou muito ovo. Às vezes ela pegava nessa época e ficava pintando ovo de galinha, ensinou a gente como que fazia, tinha que fazer um furinho no ovo para tirar o que estava dentro e tal. É muito legal. Em algum momento da história, aí entrou o marketing, e o marketing entrou nessa história várias e várias vezes, entendeu? Como é que tudo se juntou? Jesus Cristo, a crucificação, a ressurreição, o ovo, o coelho, em que momento que tudo isso se juntou? Bom, aí é uma bela história de marketing, porque uma das entidades especialistas em marketing que a gente tem nesse mundo é a Igreja Católica, e isso já há muito tempo, porque é uma religião muito bem sucedida em termos de divulgação e propagação do seu conhecimento, continua sendo extremamente bem sucedida hoje em dia. Nesse sentido do marketing da Igreja Católica, eles são realmente excelentes e já eram lá atrás, por isso que a religião católica se tornou uma das grandes religiões do mundo. E uma das estratégias que foi usada é que as celebrações religiosas, inicialmente, sempre coincidiam com celebrações, com épocas, com fases que as pessoas já estavam celebrando, já estavam comemorando antes. Então esse é o caso, por exemplo, da Páscoa, já se aproveitando um momento que era já mundial, assim, um momento de celebração, e vamos colocar mais um ritual aqui, aproveitando esse momento. Isso é muito eficaz quando a gente está angariando simpatizantes, compreende? Então, essa é uma coisa muito legal, porque a Igreja Católica é muito bem sucedida na sua divulgação de conhecimento. Agora, como as pessoas já tinham outras crenças antes religiosas, então hoje a gente tem, por exemplo, na religião católica, uma mistura de muitos símbolos que originalmente não eram católicos. É muito legal a gente aprender, a gente estudar sobre isso, tá? Então aí a historinha que eu queria contar para vocês hoje nesse vídeo, que na verdade o que eu quero desejar para você é uma feliz Páscoa, tá? Um ótimo momento com a sua família, que vocês fiquem muito bem, e para todos nós, que a gente também fique bem nessa
nessa fase e que a gente saia dela e continue bem, tá? Aproveitando, quero terminar com uma pequena reflexão, como sempre, né? Então, você percebe que a Páscoa, de uma forma ou de outra, independente aí da cultura originalmente, ela vai ter a ver com o quê? Com morte e renascimento, compreende? Com a história exatamente do que os cristãos comemoram, que é a morte e a ressurreição de Cristo, entendeu? E aí, na sexta-feira, falei um pouquinho como Cristo é o amor, então no final das contas a gente está falando sempre de amor. E aí, a gente está passando uma Páscoa em confinamento, em quarentena, uma Páscoa em que muitas pessoas estão com medo do que vai acontecer. É uma Páscoa diferente para mim, eu nunca vivi uma situação assim. E assim, o que a gente pode aprender também com essa fase? Eu não sei ainda tudo que a gente pode aprender, também eu estou aprendendo a cada dia algo novo sobre mim e sobre o mundo. Agora, talvez a gente esteja vivendo exatamente isso, um momento de morte e ressurreição. Talvez, nesse momento de quarentena, alguma coisa no nosso jeito de funcionar, no nosso jeito de organizar os nossos relacionamentos, sejam relacionamentos afetivos, sejam relacionamentos comerciais, talvez alguma coisa esteja na hora de acabar. Então, talvez, nesse sentido, nós estejamos passando por uma fase, sim, de morte, uma fase em que talvez algumas coisas que não estavam legais estão finalmente chegando ao fim, estão finalmente morrendo. Eu acho que isso é notório quando você observa as grandes transformações que estão acontecendo no mundo e principalmente nos últimos 10 anos, mais especificamente se você observar de 2012 para cá, as mudanças são muito grandes, entendeu? Então, está acontecendo algo nesse mundo nosso, está acontecendo um processo de mudança. A gente está entrando numa era de pensamento muito diferente do pensamento que a gente tinha até então. Talvez, realmente, seja o momento de algumas coisas ficarem para trás, de algumas coisas morrerem mesmo, para que a gente possa renascer de alguma forma, renascer mais forte, renascer mais unido. E quem sabe a gente construir um mundo talvez que seja mais elegante, um mundo talvez em que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade. Enfim, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Um mundo onde a gente consiga dialogar, onde a gente consiga resolver as nossas diferenças na conversa, com empatia, né? Onde a gente consiga reconhecer que o outro é outro, igual a mim. Então, gente, uma boa Páscoa para todos nós. Muito obrigado.